Boa tarde, vocês que estão aqui em São Paulo acompanhando o nosso curso, quem está em casa assistindo pela internet, aqueles que estão vendo a reprise. Eu sou José Américo, sou cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião geral, e vou ficar com vocês no nosso curso aí durante esse ano, nas partes de cirurgia do trauma e de aparelho digestivo. A maior parte de cirurgia, alguma coisa de clínica e também de coloproctologia. Então teremos vários encontros no decorrer do ano. E vamos começar nossas aulas com o tema de cirurgia do trauma. Que talvez de todas as aulas de cirurgia, de todos os temas que podem cair em prova de residência, o atendimento inicial ao politraumatizado seja o mais importante. Então essa primeira aula que nós vamos ter hoje, esse primeiro encontro, é justamente sobre isso, o atendimento inicial ao politraumatizado e o acesso às vias aéreas no trauma. É um tipo de questão, um tipo de assunto que cai sempre em todas as provas, em todo ano. E tem uma grande vantagem. A vantagem é que não tem diferença de conduta de serviço para serviço, de local para local. Em todos os hospitais, em todos os estados da federação, nós vamos seguir as premissas preconizadas pelo ATLS, que é um curso norte-americano que já está difundido no Brasil há muito tempo. Por que esse assunto é tão importante, o atendimento inicial politraumatizado? Por várias razões. A primeira razão, pela importância epidemiológica. Vocês sabem que a principal causa de morte no mundo inteiro antes dos 40 anos é trauma. E então, todo mundo que se dispõe a dar um plantão em pronto-socorro, a ficar na linha de frente do atendimento de urgência, tem que saber fazer o atendimento inicial à vítima de trauma. Então, todo médico que vai trabalhar com a parte clínica tem que ter noções de atendimento inicial ao politraumatizado. Então, isso acaba sendo solicitado, sendo cobrado em todos os concursos médicos, né? A morte no trauma, ela vem em 3 picos. O primeiro pico é aquele pico imediatamente depois do traumatismo. Aquele paciente, aquela vítima de trauma que morre, que vem a falecer na cena do trauma. São os grandes ferimentos por desaceleração, como queda de altura, acidentes automobilísticos, queda de moto, né? São traumas de alto impacto, de grande gravidade. E para esse tipo de traumatismo, a gente não tem muito o que fazer do ponto de vista terapêutico. O foco para diminuir a mortalidade nesse primeiro pico é justamente a prevenção. Campanha pelo desarmamento, o uso de materiais de segurança no trabalho, cinto de segurança, airbag, etc., lei seca. Então esse tipo de medida preventiva é que vai ser efetiva contra esse primeiro pico de mortalidade. Um segundo pico vem nas primeiras horas depois do trauma. Então esse segundo pico é que é o mais importante do ponto de vista do médico emergencista. Porque é aquele paciente que chega ao pronto-socorro 1 hora, 30 minutos depois do trauma e pode falecer naquela primeira hora se não for diagnosticada alguma lesão grave. Então, todo atendimento inicial politraumatizado tem como foco principal identificar as lesões que colocam em risco a vida nesse primeiro momento. Então, esse segundo pico é o mais importante para o médico emergencista. O terceiro pico de mortalidade vai ser dias depois do trauma. São causas de morte ligadas à infecção, embolias, tromboses, que vão ser mais da seara do médico especialista, do cirurgião geral, do cirurgião de tórax, do ortopedista, do neurocirurgião. Então saem um pouco da área de atuação e do escopo do médico emergencista que está no pronto-socorro. Então, para vocês, o principal e o que vai ser mais cobrado em provas de residência e também mais importante para a vida médica é justamente a segunda forma de mortalidade, o segundo pico, aquele que vem nas primeiras horas depois do trauma. Então, todo o atendimento vai visar identificar essas situações e realizar o tratamento imediato. E para que seja feito o tratamento imediato dessas lesões, foi proposto nos Estados Unidos, lá no final da década de 70, década de 80, né, uma padronização do atendimento às vítimas de trauma. Quem criou isso aí foi um grupo em Nevada, depois se espalhou pelos Estados Unidos, depois pela América Latina. No Brasil, vocês terem uma ideia, eu fiz o meu curso em 2001, e era o 1000º curso no Brasil. Já era a 1000ª turma no Brasil do ATLS. Então, na década de 90, começou a se disseminar no Brasil, e hoje em dia já é bem estabelecido, todo mundo que trabalha em pronto-socorro já fez pelo menos uma vez esse curso, e eu sugiro a todos vocês que façam, que é um curso muito interessante, né? Que é o ATLS. Então, um sujeito, ele é um ortopedista norte-americano, ele caiu de avião, foi atendido pelos bombeiros na cena de trauma e viu uma grande padronização militar no atendimento feito pelos bombeiros. Ao chegar ao hospital com sua família, ele e sua família, né, um avião particular,
ele viu que dentro do ambiente hospitalar não havia padronização alguma para o atendimento. E aí pensou-se em fazer essa padronização e daí começou o ATLS. Então o ATLS ele é um atendimento padronizado, né, visando a diagnosticar todas as lesões que o paciente tenha relacionadas ao trauma, mas principalmente aquelas que colocam em risco a vida do paciente. Então, naquela primeira hora. Então vocês vejam que aquele exame clínico clássico de anamnese, exame físico, exames complementares, ele nunca vai ser abandonado na medicina. Mas junto desse exame físico clássico, ele enxertou uma parte chamada exame primário, onde ao invés de você fazer aquela anamnese clássica, você busca ativamente as lesões que colocam em risco a vida do paciente. Então você vai ter o atendimento inicial politraumatizado, que se inicia quando você recebe informações acerca de um paciente que está chegando, e termina quando você dá a triagem definitiva a esse paciente. Quando você diz qual o destino final, se é ficar nesse hospital, convocar algum médico especialista, se é transferir para uma unidade de maior complexidade. Então, o atendimento inicial ele é da seara do médico geral, do médico emergencista, não do cirurgião. Então, começa quando se recebe informações acerca do atendimento pré-hospitalar e termina com o destino final, com a triagem definitiva do paciente. Nesse atendimento inicial, você tem a preparação para receber o paciente, você tem uma fase chamada de exame primário, que é aquela que a gente busca ativamente as lesões que colocam em risco a vida e já implementa o tratamento direcionado, e tem o exame secundário, que é aquela anamnese e exame físico clássicos, em que você vai examinar o paciente por completo para ver todas as lesões que ele possam apresentar. Então, o exame primário, busca ativa de lesões que colocam em risco a vida na primeira hora. Exame secundário, diagnóstico clássico de todas as lesões relacionadas ao trauma que o paciente possa apresentar. Terminadas essas duas fases, você vai ter um resumo final do caso, com os diagnósticos do paciente relacionados ao traumatismo e os recursos necessários ao tratamento das lesões encontradas com a triagem definitiva desse paciente. Então, a importância de você padronizar esse atendimento é que você vai primeiro identificar lesões que possam levar o paciente mais rapidamente à morte. E depois, lesões que não colocam em risco a vida do paciente de imediato. Então, o seu objetivo é, o que mais rapidamente pode comprometer a saúde do paciente é identificado primeiro. Aquilo que pode comprometer a saúde ou a vida do paciente mais tardiamente fica em segundo plano, é avaliado, mas num segundo momento chamado de exame secundário. Muito bem. Então, aquilo que a gente costuma pensar que é o atendimento inicial, na verdade é só o exame primário do atendimento inicial. São as priorizações do atendimento ao trauma, o exame primário, que são os ABCs do trauma, onde o ABC, o ABCDE, é na verdade o método mnemônico. Temos o A de airway em inglês, então vias aéreas com controle da coluna cervical. Então, notem que o controle da coluna cervical, ele vem previamente à permeabilização das vias aéreas. Ou seja, a primeira medida que se faz no atendimento a um paciente vítima de trauma é ter cuidado com a coluna cervical, é manter a coluna cervical imóvel durante o atendimento. Já começa o atendimento com essa preocupação. E aí vai averiguar se há ou não obstrução de vias aéreas atual ou iminente e fazer o tratamento. O B de breathing, respiração e ventilação. Você deve ver se o paciente respira e se essa respiração efetivamente leva o paciente a ventilar os pulmões. Porque ele pode respirar e o ar ir para a pleura. Pode respirar e não conseguir ventilar os pulmões por algum motivo. Então, você vê se o paciente está respirando e se essa respiração leva à ventilação pulmonar. O C, circulation, circulação, né? Alguns falam C de choque, que é a principal coisa, identificar o estado de choque, mas C de circulação com controle da hemorragia, onde também o controle da hemorragia é a nossa prioridade. A primeira coisa a nos preocuparmos no item C. O D de disability, em inglês, traduzido para déficit neurológico, para a gente lembrar da letra D, é uma avaliação sucinta neurológica do paciente, que vai envolver o nível de consciência pela escala de Likman de Glasgow, vai envolver o estado das pupilas e a sua reatividade à luz e pode descrever sucintamente se o paciente movimenta ou não os 4 membros ou se tem algum déficit. Isso aí é o D.
E o E, que é o último, é exposição, exposure, em inglês, exposição com controle do ambiente. O controle do ambiente é a prevenção da hipotermia. É quando você evita que o paciente fique hipotérmico, porque despindo o paciente para expor pode levar à hipotermia, mas você vai expor buscando o quê? Buscando alguma lesão grave, alguma lesão que coloque em risco a vida do paciente naquela primeira hora. Porque no ABCDE ainda estamos no chamado exame primário, na busca ativa por lesões que coloquem em risco a vida do paciente na primeira hora. Então, quando eu falo E, não vou examinar o paciente por completo, da cabeça aos pés. Eu vou expor o paciente e ver se tem algum tiro, alguma rotação de membro, se tem alguma semi-amputação, alguma hemorragia que eu não vi. Então, uma olhada geral no paciente. Então, vejam que o ABC, vias aéreas, respiração e circulação, são os mais importantes. São as fases que você tem a avaliação e a reanimação. Você pode precisar colocar um colar cervical, uma intubação orotraqueal, colocar um ventilador, drenar o tórax, fazer uma punção aliviadora, colocar acesso venoso, coletar exames, expansão volêmica, hemostasia cirúrgica, tudo isso aí é o ABC. O D e o E são apenas fases de avaliação. Não tem assim, uma importância tão grande quanto o ABC inicial. Então, o ABCDE, onde o A, B e o C são os mais importantes. O D é puramente avaliação clínica e o E você pode considerar que tem ainda medidas terapêuticas, porque você coloca um cobertor, usa fluidos aquecidos para prevenção da hipotermia. Mas é só uma inspeção do paciente para ver se ele tem ou não alguma lesão grave. Muito bem, então, memorizar cada um desses itens e entender o porquê é parte importante da compreensão dessa aula. Vejam que via aérea, obstrução de via aérea é um tipo de lesão que é rara no trauma, muito mais rara do que alterações respiratórias ou circulatórias. E por que a prioridade? Porque é o que mais rapidamente pode levar o paciente ao óbito. Se ele tiver a via aérea obstruída, ele vai morrer em 5, 10, 15 minutos. Já se ele tiver um sangramento, que é muito mais comum do que uma obstrução de via aérea como causa de morte, ele vai ter o quê? Ele vai demorar algumas horas para aparecer, alguns minutos, né? Se ele tiver um traumatismo crânioencefálico grave, também vai demorar um pouco. Então, a priorização é pelo tempo em que potencialmente a lesão possa levar o paciente ao óbito. Essa é a lógica das priorizações no ATLS. E essas priorizações são muito cobradas não só em provas teóricas, mas principalmente em provas práticas, onde certamente haverá uma estação de atendimento ao politraumatizado. Você tem que ter essas noções todas na sua cabeça. Muito bem. Vamos tentar agora destrinchar cada um desses itens para vocês, mas sempre levando em conta de que o exame primário ele tem duas fases. Uma fase chamada de fase de avaliação e uma fase de ressuscitação. O exame, a pesquisa da lesão e o tratamento da lesão. Então, didaticamente, vamos dividir aqui em duas fases, mas na prática são simultâneas. Assim que você encontra uma lesão, você deve tratá-la. Você não avalia A, B, C, D, E, depois vai lá fazer o tratamento da lesão encontrada no A, fazer a reanimação do A, não. Você vai avaliando o A, encontrou a lesão, já vai tratando. Avaliou o B, encontrou a lesão, já trata imediatamente. É assim que deve ser conduzida a ressuscitação do paciente. Então, airway, via aérea, com manutenção das vias aéreas com o controle da coluna cervical. Primeira coisa, imobilizar a coluna, né? Colocar um colar cervical no paciente que é politraumatizado, no paciente que tiver trauma fechado acima da clavícula, ou no paciente que tiver alteração do nível de consciência. Então, quem deve ter a coluna cervical imobilizada? Alteração do nível de consciência, trauma fechado acima da clavícula ou politraumatismo. E o conceito de politraumatismo é aquele trauma que leva o paciente à lesão de 2 ou mais órgãos ou sistemas. Por exemplo, um traumatismo crânioencefálico junto com um traumatismo torácico. Um traumatismo abdominal com um traumatismo de extremidades. Então, são 2 órgãos, 2 tipos diferentes de sistemas traumatizados. Então, esse paciente é um politraumatizado. Então, 2 ou mais politraumatismo. Então, teve politraumatismo, de imediato, imobilização da coluna. Imobilização com as mãos, com manobras manuais e depois com colar cervical com dispositivos especiais. O local para você atender um paciente vítima de trauma é a cabeceira do paciente. Você se posta a cabeceira do paciente, o paciente chegou sem colar, sem nada, a primeira coisa, coloca as mãos do lado da cabeça para imobilizar o pescoço. Pronto. Já tem controle da coluna cervical. Pede para alguém trazer um colar cervical, você vai examinar as vias aéreas, mas já está com a coluna cervical controlada e imóvel.
Então, a primeira coisa que se faz é isso aí. Se o paciente chega com colar, mantém o colar, só vai pensar em tirar o colar lá na frente. Não é nessa fase inicial que se tira o colar. Deixa o paciente com o colar. Primeira coisa a ser feita, controle da coluna cervical. Na avaliação das vias aéreas, procurar corpos estranhos da boca, né, nas vias aéreas, procurar fraturas de face que podem comprometer a permeabilidade das vias aéreas, fraturas de mandíbula, fraturas traqueolaríngeas. Vejam como é importante examinar o pescoço do paciente. Então, no pescoço, há vias aéreas, tem a laringe, tem a traqueia. Ele pode ter um ferimento por arma branca, por arma de fogo, um ferimento contuso que leve à lesão das vias aéreas. Então, antes de você colocar o colar cervical, ou mesmo com o colar cervical já ao paciente, você pede para alguém segurar na cabeça do paciente, abre o colar cervical e palpe. Veja se está centrada a via aérea, veja se há crepitação do subcutâneo, enfisema do subcutâneo, crepitação de cartilagens laríngeas, né? Fraturas traqueolaríngeas, vejam se há algum ferimento por arma branca ou por arma de fogo. Então, essa preocupação em examinar o pescoço é muitas vezes esquecida. Então, na instrução prática, se chega um paciente com colar cervical, você examina a boca, a face, parte para o tórax. Errou, tem que examinar o pescoço sempre. Tem vias aéreas do pescoço, além disso, pode ter um desvio de via aérea, um desvio de traqueia, que sugira um pneumotórax hipertensivo, você pode ter uma turgência de jugular, que sugira um pneumotórax hipertensivo ou um tamponamento cardíaco. Então, são coisas importantes em que você vai examinar o pescoço e vai identificar. Então, se você não examinar o pescoço, muitos dados clínicos relevantes serão esquecidos. Então, fraturas de face, mandíbula e traqueolaríngeas, né? Exame da fala. O exame da fala é essencial. Uma pessoa que fala está com as vias aéreas desobstruídas naquele momento. Às vezes a fala está diferente, está com fala rouca, está com disfonia, pode sugerir uma lesão de laringe. Às vezes o paciente não consegue falar. Então quem fala tem as vias aéreas desobstruídas, quem fala normalmente, tem fluxo sanguíneo cerebral, porque está falando, né, tem algum grau de oxigenação. Então a fala te dá dados sobre as vias aéreas, sobre a respiração, ventilação e sobre a circulação. Então a pessoa que está falando já tem algum grau de pressão arterial satisfatório. Então, você faz o exame da fala sempre com o paciente. Quando a gente fala exame da fala, fala: oi, tudo bem com o senhor? Como é o seu nome? Ele fala o nome, fala adequadamente, ótimo. É diferente de perguntar: o que aconteceu com o senhor? Ah, foi um acidente de carro. Ah, tá ótimo. É o exame da fala. Agora, se eu faço assim: ah, o que aconteceu com o senhor? Aí foi um acidente de carro. Ah, me conta, o senhor estava de cinto? Estava sem cinto? Epa, isso é uma anamnese. Isso está errado. Isso não vou fazer no começo. Eu vou fazer depois, no exame secundário. O exame secundário é aquele exame clássico de anamnese, exame físico tradicional. O exame primário, eu estou buscando se tem lesão de via aérea, buscando se tem lesão respiratória, buscando se tem choque, alteração neurológica ou alguma lesão grave que coloque em risco à vida. Eu não quero saber o que aconteceu com o paciente com pormenores. Eu quero ver se ele está falando. É isso que é diferente. Então, é muito comum numa prova prática, eu vejo o candidato começa a conversar com o paciente e vai fazendo anamnese com o ator. Está errado. Essa anamnese é só no exame secundário. Então, é só um exame simples da fala, ver se ele está falando ou não. Nível de consciência. Vejam como é importante a gente entender que o ATLS ele é um modelo teórico que vai ser a melhor opção para a maioria dos casos de trauma. Então, vai ter uma coisa ou outra que, por ser um modelo teórico, não vai soar muito natural, não vai ser melhor. Por exemplo, se eu notar que o paciente está em estado de coma durante a avaliação das vias aéreas, eu já devo fazer intubação orotraqueal. Mas a avaliação do nível de consciência não é lá no D, ABCD, no disability, no déficit neurológico? É. Em todos os pacientes, nós devemos calcular o score, a pontuação na escala de coma de Glasgow no D. Mas se eu vejo um paciente, estou avaliando as vias aéreas, estou a cabeceira, vejo que ele não fala, não abre os olhos, não responde comandos, eu vejo que ele está em coma. Eu devo intubar esse paciente antes de drenar o tórax, antes de fazer uma reposição volêmica. É por isso que eu tenho que diagnosticar o coma no A. Então, se eu suspeitar do estado de coma, e é fácil, por exemplo, aqui nenhum de vocês ainda está em coma, todos são acordados. Você bate o olho e vê quem pode estar em coma. Então, testar, ver se o paciente está ou não em coma. Estando em coma, já faz a intubação no A. Então, você tem que fazer uma avaliação sumária do nível de consciência também durante a avaliação das vias aéreas. Ok? Algumas manobras, vai discutir um pouco melhor isso aqui durante a parte de vias aéreas, que vai discutir ainda na terceira aula de hoje.
como a elevação do mento, o chin lift e a anteriorização da mandíbula, o jaw thrust, elas podem ser realizadas. O chin lift ele não tem muito efeito, porque precisa estender o pescoço, que a gente não pode fazer isso aí no trauma, mas a gente vai discutir isso, é uma manobra que você já vai fazendo, já vai desobstruindo a via aérea durante a avaliação inicial. Né? Aqui a gente tem a anteriorização da mandíbula, o jaw thrust, é uma manobra muito utilizada conjuntamente com a ventilação com máscara e ambu, em que você pega esses 3 dedos, anterioriza a mandíbula do paciente, e com esses outros 2 aqui, né, você pressiona a máscara. Então, é muito útil para melhorar a ventilação no paciente que está sendo ambusado, né, e melhora a queda da língua, trata um pouco a obstrução de vias aéreas. E o chin lifting, que você usa muito em pacientes que estão desacordados, com parada cardiorrespiratória não relacionada ao trauma, por exemplo, no BLS e no ACLS, não no AT, você eleva o aumento e faz essa extensão do pescoço. Só que isso aqui é uma coisa proscrita no trauma, você não pode estender o pescoço, então fica restrito só à elevação do mento, que trata de forma parcial a queda da língua, que é a principal causa de obstrução das vias aéreas no paciente traumatizado. Ela vai ser tratada com o jaw thrust, com o chin lift, e principalmente com a colocação de uma cânula de Guedel. A gente vai ver na parte de vias aéreas isso aí. Então, são manobras que você já pode ir fazendo durante a avaliação das vias aéreas. O B de respiração e ventilação, de breathing, né, é, na verdade, um exame completo do aparelho respiratório. Então, você estava à cabeceira do paciente, você já colocou o colar cervical, já examinou a boca do paciente, viu que ele respira, viu que ele fala, que não está em coma, já palpou, viu que está tudo tranquilo, viu que as vias aéreas não estão lesadas no pescoço, já examinou o pescoço do paciente, e você, na cabeceira ainda, você vai passar o exame torácico. Então, veja se o paciente respira, vai fazer uma inspeção, vai rasgar a camisa do paciente, expor o tórax. Você deve rasgar a camisa de todo paciente vítima de trauma que você for atender, um trauma grave, claro. Rasgou a camisa, examinou o tórax, vê se a respiração é simétrica, ou se ele ventila um lado, não ventila outro. Vai ver se tem alguma ferida aspirativa no tórax, sugerindo, por exemplo, um pneumotórax aberto. Vai ver se tem uma hiperinsuflação de um lado e só o outro lado ventila, sugerindo pneumotórax hipertensivo. Vai ver se tem alguma equimose, algum ferimento por arma branca, algum ferimento por arma de fogo. Né? Você já viu aí a turgência jugular, o desvio de traqueia no pescoço. Então, a inspeção do tórax do pescoço dá muitos dados acerca de lesões relacionadas ao trauma. Muito importante. E de forma tangencial, você vai ver, você vai pedir para alguém ver a frequência respiratória do paciente, que faz parte da avaliação também. Né? Então, está avaliando aqui o paciente. Depois você vai palpar. Palpar o quê? Palpar a superfície óssea. Existe a situação de uma luxação externo-clavicular. A clavícula luxa-se posteriormente ao externo, comprime a traqueia. Você palpa, vê que a clavícula está afundada, o paciente está com dispneia, dificuldade para respirar, você tem que reduzir essa luxação, pegar uma pinça de Bacalhau e puxar. É uma situação rara, mas existe. Então, palpar superfícies ósseas, ver se tem afundamento, ver se tem crepitação, ver se tem enfisema do subcutâneo. Então, você fez inspeção, palpou, vê se tem dor localizada, alguma coisa, não tem nada. Percussão do tórax. Só a percussão diferencia um derrame gasoso aéreo de um derrame hemático líquido. Então, eu posso escutar um paciente, tem diminuição do murmúrio vesicular, e aí, é um pneumotórax ou é um hemotórax? A percussão me ajuda a diferenciar. Então, inspeção, palpação, percussão e, obviamente, a ausculta torácica, envolvendo todos os campos pulmonares, e já passa depois para o C, auscultando também o coração. Então, o exame completo do tórax, porque no tórax tem órgãos e sistemas essenciais à vida, parte respiratória e também, né, cardíaca, cardiovascular. Então, sempre obrigatória a inspeção completa do tórax, palpação, percussão e ausculta. Com esse exame físico aqui, você já identifica pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, às vezes tamponamento cardíaco, né? Várias lesões que colocam em risco a vida e já trata imediatamente esses pacientes. O C é de circulação. Então, a grande lógica do ATLS, a grande vantagem, assim, a coisa mais importante é o tratamento das alterações circulatórias. Porque a perda sanguínea, a hemorragia, é a principal causa de morte evitável no trauma. A causa mais comum de morte pós-trauma é o traumatismo crânioencefálico, é o TCE. É a causa mais comum. Mas, para tratar o TCE grave, a prioridade é o quê? Manutenção das funções cardiopulmonares. O médico generalista não vai abrir a cabeça do paciente, não vai tratar um hematoma intraparenquimatoso, subdural e extradural.
Ele vai manter a pressão, manter a oxigenação cerebral para prevenir a lesão secundária. Aliás, o próprio neurocirurgião não faz nada no TCE. Ele evacua, limpa, diminui a pressão intracraniana para evitar a lesão secundária. É diferente de uma lesão intestinal que eu dou um ponto e tratei. Não, uma lesão cerebral não tem como tratar. Então, todo o foco do tratamento do TCE é prevenir a lesão secundária, pelo aumento da pressão intracraniana, por hipóxia, por hipovolemia. Então, a principal causa de morte pós-trauma é o TCE, que não tem muito tratamento específico. E a principal causa de morte evitável é a hemorragia. Então, se tem uma hemorragia não diagnosticada, você vai morrer. Se diagnosticar, eu vou lá, estanco a hemorragia e você vive. Então, é o foco principal da TLS. Identificar hemorragias ocultas, tratar hemorragias evidentes externas. Né? Porque a hemorragia é a principal causa de morte evitável pós-trauma. Sendo assim, todo paciente hipotenso deve ser considerado como portador de hemorragia até prova em contrário. Isso tem uma lógica. Primeiro, é a causa mais comum de choque no trauma, a hemorragia. Segundo, os outros tipos de choque que acontecem no trauma, como, por exemplo, choque cardiogênico, eu posso ter uma contusão miocárdica, uma arritmia, um choque cardiogênico, choque obstrutivo do pneumotórax hipertensivo, o choque séptico, quando passa-se várias horas depois do trauma, se tem uma lesão abdominal, por exemplo, o choque neurogênico nas lesões cervicais altas da coluna, em algumas lesões torácicas altas é mais raro, mas pode acontecer. Então você pode ter choque neurogênico, choque séptico, choque cardiogênico, choque obstrutivo, tudo isso pós-trauma. E todos esses tipos de choque, eles podem se beneficiar com um tratamento inicial de reposição volêmica, como se fosse um choque hipovolêmico. Então é benefício para todos os pacientes você tratá-los, se forem portadores de choque, como portadores de hipovolemia. Aí se você começa o tratamento, como seja hipovolemia, e você não vê hemorragia externa, faz um rastreamento de hemorragias ocultas, que é o que nós fazemos no trauma. Através de quê? Ausculta torácica, raio-x de tórax, raio-x de bacia, exame físico dos membros inferiores, ultrassom festa do abdômen. Não tem hemorragia oculta, nem tem hemorragia externa, aí você passa a pensar em outro tipo de choque. Mas de início, chegou chocado pós-trauma, tratamento para hemorragia, para o choque hipovolêmico. Então, considerar todo hipotenso como portador de hipovolemia, até prova em contrário. Muito bem, como é que você vai avaliar o estado cardiovascular? Eu já falei sobre a ausculta cardíaca, que é muito importante. Você pode ter um abafamento de bolhas, um tamponamento cardíaco, você pode ter uma arritmia cardíaca, então a ausculta é importante, a ausculta cardiovascular. Você vê a turgência jugular, né? Turgência jugular, tamponamento cardíaco ou pneumotórax hipertensivo. Né? Pressão arterial, padrão, frequência, amplitude do pulso, cor da pele, nível de consciência. A queda da pressão arterial, obviamente, é relacionada ao choque por todos vocês. Mas a queda da pressão arterial se dá numa fase tardia do choque. Você deve, de preferência, diagnosticar o choque antes que o paciente fique hipotenso. Então, um paciente um pouco pálido, um pouco ansioso, aquele paciente com uma descarga adrenérgica. Ele, em princípio, pode ser vítima de choque sem ter hipotensão, sem ter nem mesmo taquicardia. Então, um pouquinho ansioso, às vezes levemente pálido, só pela vasoconstricção periférica. E essa vasoconstricção periférica pode levar até um aumento da pressão sistólica. Pode ter até um aumento da pressão de pulso desse paciente. É um paciente chocado, perdeu um pouco de sangue. O clássico é aquele paciente que doa de sangue. Perdeu ali 500 ml, 700 ml de sangue. Esse paciente vai ter esses sintomas. Depois de um certo perda um pouco maior, ele passa a ter taquicardia, mas a pressão continua normal. E depois de uma perda superior aí, né, a 1,5 litro de sangue, é que começa a cair a pressão arterial. É os mecanismos compensatórios começam a se descontrolar e a pressão começa a cair. Então, você esperar o paciente perder 1,5 litro de sangue, a gente tem mais ou menos 5 litros de sangue, né? Para diagnosticar o choque, é um diagnóstico bem tardio. Então, de preferência, diagnosticar precocemente. Como? Ver o tipo de trauma, calcular a potencial perda de cada lesão que o paciente tem, ver se ele está ansioso, se ele está um pouco confuso, ver se ele está pálido, se ele está discretamente taquicárdico. Então, inferir que o paciente pode ter choque por essas outras razões. Então, nível de consciência, importante, cor da pele, pulso, padrão, frequência, pressão arterial.
Identificar e controlar hemorragias externas. Essa é a primeira medida a ser tomada durante a avaliação cardiovascular no C. Identificou a hemorragia externa, compressão imediata. Se não pode comprimir, faça um torniquete. Você não pode deixar o paciente sangrando. Tem que parar a hemorragia externa assim que você vê o paciente. Avaliação neurológica, né? O D, disability, déficit neurológico. Antigamente se tolerava um chamado AVDI. A gente usa o AVDI às vezes para crianças, já que a escala de Likhoman de Glasgow em crianças, eu vou mostrar para vocês na parte de TCE, ela não foi muito popular, né? Então, um bebezinho assim, você fala se ele está alerta, se ele responde estímulo verbal, se ele responde a dor, ou se está irresponsivo. Mas uma pessoa que fala já, você deve usar sempre a escala de Likhoman de Glasgow. Todos os anos cai a escala de Likhoman de Glasgow na prova de residência. Na prova prática, todo ano cai em todas as provas. Porque no caso de trauma, você tem que falar que o paciente tem Glasgow 15, 12, 13, quanto for. Às vezes cai na parte de clínica, de neurologia. Então, na prova prática, sempre cai. Agora, na prova teórica, todo ano cai em 1, 2, 3, 4 provas. Ou uma situação clínica para você dizer o score da escala de Likhoman de Glasgow, ou uma situação clínica para você falar se tem que entubar ou não o paciente, e para saber se tem que entubar ou não, tem que saber o nível de consciência, ou cai um paciente com um Glasgow X, de qual dos pacientes abaixo é. Então tem que saber decorado a escala de Likhoman de Glasgow, né? Lembrar que o tratamento do traumatismo crânioencefálico é a correção da hipóxia e hipovolemia, principalmente, visando diminuir a lesão secundária cerebral. Avaliar as pupilas, se estão isocóricas, anisocóricas, fotorreagentes ou não, né? E pode citar se ele não movimenta os membros inferiores, por exemplo, mas nível sensitivo, nível neurológico, um exame pormenorizado deve ser restrito apenas ao exame secundário, não fica no exame primário. Então aqui está a escala de Likhoman de Glasgow, né? A gente tem que saber isso aí, não adianta fugir dela. Quem não sabe ainda decorado, decore. Todo mundo faz cara de que já sei isso. Chega na prova prática, no treinamento prático, eu boto para calcular, todo mundo erra. Como é que você aprende a calcular a escala de Likhoman de Glasgow? Aprende, todo paciente que você atender, você calcula. Em todos. Aí você memoriza. Então, a escala de Likhoman de Glasgow, como é que ela é? Você vê 3 respostas do paciente. A abertura ocular, a resposta motora e a resposta verbal. Considerando sempre a melhor resposta se houver respostas dúbias durante o exame clínico. Então, a abertura ocular. Se a abertura é espontânea, como todos vocês estão aqui, tem um, na verdade, que não está com a abertura ocular espontânea, mas é o período pós-prandial, é difícil que todos os alunos estejam acordados, né? Então, mas às vezes responde o estímulo verbal. Respondeu o estímulo verbal lá, abriu o olho, tá vendo? Então, aí perdeu um pontinho aqui. Então, se está espontâneo, 4 pontos. Respondeu o estímulo verbal, 3 pontos. Não respondeu o estímulo verbal, tem que ir lá dar um beliscão, dar uma cutucada forte nele. Aí, ganha só 2 pontos. E aquele que, mesmo com estímulo doloroso, não abre os olhos, ganha apenas 1 ponto na abertura ocular. Que estímulo doloroso deve ser realizado? Nós podemos fazer a compressão de superfícies ósseas. Então, por exemplo, né, a compressão pré-external. Por exemplo, a compressão supraorbitária é ótimo. E a compressão pré-external, se houver um nível sensitivo muito alto, uma lesão raquimedular, você pode até ter um falso negativo. Mas aqui não há falso negativo. Tá? Então, na cabeceira, você pode comprimir região supraorbitária, pode comprimir região pré-external. Tem um estímulo que eu gosto muito, que é pegar uma caneta, vocês podem testar no colega do lado, que é legal. Você pega a caneta, coloca em cima da unha e aperta. Não deixa marcas e causa muita dor. É um lugar de alta sensibilidade, você já pode avaliar facilmente a resposta motora do paciente. Tirar o braço, colocar a outra mão. Só que deve ser lembrado que se houver uma lesão no membro, pode dar um falso negativo. Ou se houver uma lesão de nível cervical. Então, quando você faz um estímulo doloroso e ele vem negativo, você tem que ir subindo o estímulo. Até você ter certeza que realmente ele não respondeu ao estímulo doloroso. Se vier positivo, acabou, respondeu. Ok? Então, estímulo doloroso. Muito bem. Então, a abertura ocular é mais ou menos aquele AVDI. Paciente alerta, responde ao estímulo verbal, responde à dor ou está irresponsivo. AVDI. Então, 4, 3, 2, 1. Notem que a menor pontuação em cada um dos itens é 1. Donde o score da escala de Likhoman de Glasgow vai variar de 3 a 15. Não existe Glasgow 2, Glasgow 1, nem Glasgow 0. Tá? Então, é 3 a 15 a pontuação que você pode dar a um paciente. Okay? Vamos passar da abertura ocular à resposta verbal.
Qual é a melhor resposta verbal que o paciente pode apresentar? Um discurso apropriado. Então ele fala frases coerentes. Dentro do ambiente hospitalar, ele pergunta o que aconteceu com ele fala que ele está sentindo dor, ele trata o enfermeiro, o médico com respeito. Então um discurso apropriado, ele está consciente e orientado, como se fala. Então esse paciente que está consciente, que está com o olho aberto, está orientado, ele ganha 5 pontos. Alguns pacientes estão falando frases inapropriadas. Aquele paciente bêbado, não fala coisa com coisa, passa a cantada na enfermeira, xinga o médico, mas está falando frases. Consegue se comunicar, consegue conversar, consegue falar frases. Mas não são frases apropriadas. Esse paciente está confuso. Esse paciente confuso não tira 5, tira 4 pontinhos só na escala de Likert de Glasgow. Com o rebaixamento progressivo do nível de consciência, os pacientes param de conseguir falar frases e falam apenas palavras isoladas. Esse paciente que fala só palavras é um paciente que não consegue formular frases e ganha só 3 pontos. Às vezes ele fala um palavrão, ele fala sede, dor, água, fala o nome de alguém. Então são palavras fortes que ele consegue falar com muito esforço. Então esse com palavras inapropriadas ganha 3 pontos. Outros pacientes não conseguem verbalizar nem mesmo uma palavra. Eles vocalizam, falam sons incompreensíveis. Não sendo um estrangeiro que fale uma língua muito diferente da sua, ele vai ganhar apenas 2 pontinhos na escala de Likert de Glasgow. São sons incompreensíveis. E aquele paciente que mesmo sob estímulo doloroso não fala nenhum som, esse ganha só 1 ponto. Vejam que um só estímulo doloroso é suficiente para você avaliar abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Não faz um estímulo doloroso, abertura ocular, agora vamos ver a resposta motora, outro doloroso, agora vamos ver verbal, outro. Não é assim. Beliscar o mamilo é uma coisa que alguns médicos fazem, deixa marcas, familiares ficam com raiva. Então é legal, compressão de superfícies ósseas é a melhor opção para o estímulo doloroso. Okay? Muito bem, e a resposta motora? Qual é a melhor resposta motora? Então, levante o braço direito. Pá, levantou o braço direito. Obedeceu a ordem verbal. Ele escutou o que você falou. Ele compreendeu o que ele escutou. Ele viu que era importante colaborar com o médico. E ele fez aquilo, conseguiu fazer. Então, a resposta motora foi ótima. Você fala com o paciente, levante a perna, levante o braço. Ele não fala nada, não responde. Aí o que você faz? Recorre ao estímulo doloroso. Aí você vai lá na mão esquerda do paciente, caneta aí. Pá, aperta com força. A caneta é a coisa mais importante para o médico. Aí você vai e aperta com força aqui. Aí o que o paciente sente? Sentiu dor ali. Aí ele localizou que a dor era no polegar esquerdo. Ele viu que aquilo é uma pessoa, uma força externa, levando a dor. Ele vê que qual é a melhor coisa que ele pode fazer? Afastar esse estímulo nocivo. Ele vai com a mão direita e afasta você. Ou te empurra, ele localizou a dor, ele vai lá e tira o estímulo. É isso que ele faz. Isso é a melhor resposta que ele pode ter. Às vezes você vai lá e estimula a mão esquerda, o paciente não tem essa ideia. Ele fica tentando fugir. Então ele faz uma flexão em retirada. Uma flexão normal, ele não se defende. Ele não consegue se defender, ele fica só fletindo, um reflexo ali, ele sente dor ali, ele sabe que alguma coisa está causando mal a ele, não sabe o que é, e ele fica fletindo o braço. Então você faz a mão esquerda, fleteou a mão esquerda. Faz a mão direita, flete a mão direita. Então, a resposta motora é relacionada ao local do estímulo. Você fala, levante o braço direito, ele levantou o braço direito, levanta o braço esquerdo. Então, cada estímulo é uma resposta motora diferente. Seja em obedecer ao comando, seja em localizar a dor e seja flexão normal em retirada. Então, aqui ele ganha 6 pontos quando obedece ao comando, 5 pontos com a flexão em retirada e 4 pontos, 5 pontos quando localiza a dor e 4 pontos com a flexão normal em retirada. A partir daqui, o paciente deixa de ter resposta motora relacionada ao local do estímulo. Em qualquer local que você estimular o paciente, ele apresenta uma resposta motora estereotipada, sempre igual. Tanto faz estimular a cabeça, a mão, o pé, a resposta motora é sempre igual. Quando o paciente perde as funções corticais, a decorticação, que vai envolver um movimento de flexão dos membros superiores e extensão dos inferiores. Ele faz isso na cama. Às vezes ele faz de um lado só. Mas ele faz sempre isso. Então, estimulou uma mão, ele faz isso aqui. Estimulou da outra, faz igual. Onde você estimular, ele faz o mesmo movimento. Um movimento estereotipado. Isso acontece quando ele
perde as funções corticais, se chama decorticação. E quando ele perde as funções cerebrais, vem a descerebração, ele estende e prona os membros superiores e estende os membros inferiores. É esse o movimento que o paciente faz uma contração fazendo isso. Tanto faz o local que você estimule, sempre o movimento é igual. Quando o paciente decortica, ganha 3 pontos. Quando descerebra, 2 pontos. E aquele paciente que, mesmo com estímulo doloroso, não apresenta nenhuma resposta motora, esse paciente vai ganhar apenas 1 ponto. Então vejam que o mais complexo é a resposta motora, né? Mais fácil é a resposta ocular. A resposta verbal é bem lógica, mas vocês têm que gravar, memorizar, decorar. E para memorizar, aplicar a escala de Como de Glasgow em todos os pacientes que atenderem. Ok? Muito bem. Então, fez a escala de Como de Glasgow, valeu os pupilos do paciente. Vamos passar agora para o E de exposição, exposure. Então, você vai despir o paciente, tirar toda a roupa do paciente. Para quê? Para ver se ele tem um tiro, uma facada, uma torção de membro, uma amputação, uma lesão grave. Não é para eu ver se tem um arranhãozinho só. Para eu ver se tem alguma lesão grave, alguma fratura, alguma coisa. Não tem nada, pode virar o paciente, não tem nada atrás também, ótimo. Então, sempre utilizando cobertores, né, para prevenir a hipotermia. Então, você fez o ABCDE, avaliou. Está tudo normal, a ABCDE, pronto, você acabou o exame primário. Quando você acaba o exame primário? Quando você completa as etapas do ABCDE e você tem a normalização cardiopulmonar. Então, veja, se você não terminou a ABCDE, você não pode fazer nada que seja do exame secundário, como, por exemplo, uma anamnese detalhada. Se você não tem normalização cardíaca ou pulmonar, você não pode fazer nada do exame secundário, porque antes dessa normalização, você ainda se encontra no exame primário. Então, isso deve ser gravado para entender as priorizações do atendimento ao trauma na TLS. Você só acaba o exame primário quando cumprir todas as etapas e tiver normalizado a função cardiopulmonar. Às vezes, para eu normalizar a função cardiopulmonar, eu preciso submeter o paciente a uma toracotomia, a uma cervicotomia, a uma fixação de bacia, a uma embolização por arteriografia. Ok. Essas medidas são medidas hemostáticas dentro do C do ABCDE inicial do exame primário. Quando eu acabar e hemostasiar o paciente, eu continuo o meu exame físico, o exame secundário e termino tudo. Então, essa é a lógica do atendimento ao trauma. Muito bem, então a gente dividiu, né, em 2 fases, fase de avaliação e fase de reanimação, de modo didático, mas na verdade elas acontecem conjuntamente. Então, na fase de reanimação, o A e o B, que é vias aéreas com controle da coluna cervical e respiração e ventilação, são mais ou menos simultâneas e mais ou menos a mesma coisa. Então, o A, de airway, vias aéreas. Então, você vai manter permeabilidade das vias aéreas, colocar intubação orotraqueal, uma cânula de Guedel, fazer chin lift, etc. No B, vai ventilar o paciente com ambu, com máscara, com respirador. Todo traumatizado grave recebe oxigênio suplementar na forma de máscara com reservatório, 15 litros por minuto, 10 a 15 litros por minuto. Então, chegou um paciente grave, você coloca máscara, 10 litros por minuto, termina o exame primário, terminou o exame primário, aí se você vir que está tudo normal, você tira a máscara. Mas chegou, você coloca a máscara, todo mundo. Situação prática, chegou, pá, máscara para todo mundo no ar. Ok? Então, máscara, oxigênio suplementar, oximetria de pulso para todo mundo. Se o paciente foi entubado, capnógrafo, tudo isso aí faz parte da avaliação inicial do ABCDE. Ele vai ter uma aula só de vias aéreas e respiração, e vai falar um pouco melhor nisso aí. E no C, a reanimação do C. Então vejam bem, o paciente chegou traumatizado grave ou politraumatizado, 2 acessos venosos calibrosos. Então, eu já falei que a primeira medida, não sei qual é, compressão imediata de hemorragia externa. Não tem hemorragia externa, ok. Vamos fazer 2 acessos venosos calibrosos. O acesso preferencial é o antebraço, face anterior do antebraço. Né? Então, a gente coloca um gelco, que é aquele dispositivo de catéter sobre a agulha por baixo, catéter por cima, de calibre 16 ou 14 no adulto. Então, funciona 1, 2, nunca um só. Sempre 2, porque o paciente pode perder o acesso venoso. Esse paciente vítima de trauma, ele vai à tomografia, vai ao raio-x. Esse paciente é virado na maca, ele costuma perder os acessos. Então tem que ter 2 acessos venosos. Ele pode precisar tomar soro num acesso, sangue em outro. Então sempre 2. 2 acessos calibrosos. Nós às vezes esquecemos de puncionar e colher exame. A enfermeira jamais esquece. Por que não se esquece? Porque é ela que tem que puncionar depois, se ela esquecer.
A gente se esquece porque é a gente que funciona depois. Então, vai lá, puncionou, colhe exames. Toda a vítima de trauma grave, tipagem sanguínea. Se houver hipotensão, tipagem e provas cruzadas para reservar bolsa de sangue. O paciente tem alta chance de precisar de sangue. Né? Se for uma mulher em idade fértil, beta-HCG, também é importante. Nos pacientes com alteração do nível de consciência, o nível de etanol no sangue também é interessante. Glicemia também vai ser interessante nesses pacientes. Né? Se o paciente tiver um trauma abdominal fechado, a amilase vai ter dados interessantes. Coagulação do sangue, hemograma, costumam ser pedidos, mas não fazem parte da avaliação inicial, porque a sua reposição volêmica não é baseada nos valores hematimétricos, é baseada nos parâmetros hemodinâmicos à beira do leito. Então, não faz parte da avaliação inicial hemograma, coagulograma, a não ser que o paciente tenha alguma doença, discrasia sanguínea conhecida. Né? Não vão guiar a tua reanimação. Então, a gente fala sempre tipagem, prova cruzada, beta-HCG, amilase, etanol, glicemia. Isso aí muda a sua reanimação inicial. Né? O resto, não. Mas não vai estar errado se pedir o hemograma e coagulograma, mas não fazem parte da avaliação inicial. Muito bem, então, funcionou acesso à amostra de sangue para exames, compressão ou cirurgia para controle da hemorragia ou arteriografia ainda, e a reposição volêmica. Como se faz reposição volêmica na vítima de trauma? Já falei que considera-se que todos são portadores de hemorragia, de perda sanguínea, e você vai fazer uma infusão com cristalóide isotônico aquecido. Sempre cristalóide isotônico, a primeira opção o ringue lactato, a segunda opção o soro fisiológico, mas os dois podem ser utilizados. Né? Nenhum dos dois está errado. Então você vai funcionar e vai fazer expansão. O soro aquecido a 39 graus de preferência, 1 litro aberto no adulto, 20 ml por quilo na criança. Antes fazia 2 litros no adulto, agora é 1 a 2 litros. Você pode repetir o segundo litro se precisar, mas de cara você faz só 1 litro. Tá? Então na última edição do TLS houve uma mudança. Né? Então 1 a 2 litros né, de soro, principalmente 1 litro inicial aberto se precisar o segundo litro. Né? E aqueles salgadões, né, NaCl a 7,5%, a 3%, não tem benefício. Então usa mesmo 0,9%, que é o tradicional soro fisiológico, ou o ringue lactato. Né? Uma mudança que houve nos últimos tempos é que, há alguns anos, você pegava o paciente hipotenso, 2 acessos calibrosos, soro, sangue, soro, sangue. E você ia expandindo rapidamente para tentar atingir a normalização volêmica, atingir um nível de pressão arterial, frequência cardíaca aceitáveis. Hoje em dia você faz expansão inicial até para você ver o grau de resposta do paciente a essa expansão inicial, que foi diminuída de 2 litros para 1 litro. Depois disso você segura a expansão, você não procura mais subir a pressão arterial até que você controle a hemorragia. Porque pegar um paciente com um vaso sanguíneo roto, uma lesão abdominal grave, uma fratura do membro inferior, uma fratura de bacia, um paciente com hemorragia ativa descontrolada e elevar a pressão arterial do paciente significa aumentar a perda sanguínea. Elevar a pressão venosa central significa aumentar a perda sanguínea, sangramento arterial e sangramento venoso. Então você pega o paciente, faz expansão inicial com 1 litro e vai procurar as fontes de hemorragia e rapidamente fazer a hemostasia definitiva. Depois que você fizer a hemostasia definitiva, é que você vai pensar na normalização dos parâmetros hemodinâmicos. Então o nome desse tipo de reanimação é ressuscitação controlada, reanimação balanceada. São vários termos que significam não tentar normalizar a pressão arterial e o pulso dos pacientes, até que a hemorragia esteja controlada. Significa justamente isso. Né? Então a meta é a restauração da pressão arterial só depois do controle da hemorragia. Você vai conseguir um balanço adequado entre a pressão arterial e a perfusão cerebrais. Em que nível eu devo manter essa pressão arterial e essa frequência cardíaca? Não existe essa resposta. Você deve manter o paciente vivo, obviamente. Manter o paciente alerta. Um pouco hipotenso, mas alerta. Evitar o paciente confuso, sonolento, comatoso. Alerta, acordado, mais hipotenso. É esse o seu parâmetro clínico para manter o paciente, até que você controle totalmente a hemorragia. Né? Isso é feito em todos os pacientes vítimas de trauma, mas é mais facilmente realizável naquele paciente que tem um traumatismo penetrante. Porque no traumatismo penetrante, uma medida única, como uma laparotomia, uma cervicotomia, uma toracotomia, pode ser suficiente para controlar a hemorragia.
Já num politraumatizado que foi ejetado de uma moto, por exemplo, ele tem trauma torácico, trauma abdominal, trauma de bacia, fratura de vários membros. Eu não vou conseguir com uma medida só resolver. Então eu vou acabar dando muito volume para esse paciente. Mas já no ferimento penetrante, não. Eu vou rapidamente encaminhar o paciente para o tratamento específico para conseguir a hemostasia e só depois vou tentar normalizar a pressão arterial do paciente. Né? Então, reposição controlada, hipotensão permissiva, hipotensão balanceada, reposição balanceada, são vários termos utilizados que significam isso. Só normalizar a pressão arterial do paciente depois de controlar a fonte de hemorragia. Né? Na última edição do TLS, né, o uso precoce de derivados de sangue também é enfatizado, né, mas ele não sugere nenhuma relação específica entre plaquetas e plasma ou em concentrado, você vai usando de acordo com alterações de coagulação que o paciente possa ter e de acordo com parâmetros hemodinâmicos do paciente. Né. Uma ênfase que foi dada é, além da cirurgia, nos locais em que seja possível, a angioembolização de vasos sangrantes é uma medida que deve ser considerada como parte possível do exame primário do seio da reanimação. E o torniquete, que muitas vezes foi contestado, foi criticado, porque o torniquete às vezes causava esmagamento, né, do membro, lesões neurológicas progressivas, ele deve ser feito de preferência de forma balanceada. Né? Você utilizar um esfigmomanômetro para fazer o torniquete, às vezes você coloca 4 esfigmomanômetros e você vai insuflando e tirando alguns membros alternadamente do fluxo sistêmico para manter a pressão do paciente. Também pode ser realizado ou para diminuir a hemorragia daquele membro. Então o torniquete volta a ser avaliado. E um outro tipo de acesso vascular também vem sendo preconizado agora, que é a punção intraóssea. Nas crianças há muito tempo é utilizar a punção intraóssea, agora no adulto também. Então existe um dispositivo especial, é como se fosse uma furadeira, mas é pequenininho, mas parece um pouquinho aquela, não tem aquela cola quente, uma pistolinha de cola quente, parece com aquilo. Aí você pega aquela pistolinha, você fura, aqui na região pré-tibial, por exemplo, coloca lá, aspira a medula e você já coloca 1, 2 litros ali e vai muito bem, mesmo no adulto. Então, com dispositivos especiais, se você não conseguir puncionar um acesso periférico, se você não tiver a rapidez para a dissecção venosa periférica de safena, por exemplo, você pode recorrer à punção intraóssea também no adulto. Então são novidades que vêm surgindo e podem ser cobradas para vocês em alguns tipos de situações de prova de residência. Né? O acesso venoso central é a última opção no trauma, porque ele pode dar pneumotórax, pode dar lesões arteriais, né? Ele geralmente é feito de forma não asséptica na sala de trauma. Então, se você não tiver um acesso periférico por punção, não conseguir dissecar, não tiver uma intraóssea, aí sim, você vai recorrer a um acesso venoso central, sempre lembrando de que esse acesso deve ser trocado tão logo o paciente chegue no centro cirúrgico ou na UTI e tenha resolvida a parte hemodinâmica para evitar a infecção do catéter, já que na sala de trauma os cuidados assépticos não são os melhores. Muito bem. Aqui temos uma tabela com a classificação do choque. Então, quando você avalia a parte hemodinâmica de um paciente vítima de trauma, você deve utilizar vários parâmetros para estimar mais ou menos a perda sanguínea. Então, por exemplo, uma fratura grave de bacia pode levar a perda de 2 litros de sangue. Uma fratura de fêmur, 1,5 litro de sangue. Uma fratura da perna, 1 litro de sangue. Fratura do membro superior, meio litro a 1 litro. Então, vejam que fraturas levam a perda sanguínea. Então, você tem como estimar pelo sangue que tinha no local, pelas fraturas que encontrou, pelo resultado de radiografia de tórax ou de ultrassom de abdômen, estimar a perda sanguínea. E pelos parâmetros hemodinâmicos. Então, um paciente, por exemplo, que perdeu até 750 ml de sangue, que significa 15% de sua volemia, ele mantém costumeiramente o quê? A frequência cardíaca, a frequência de pulso normal, menor que 100. Ele mantém a pressão arterial normal também, sem queda. Ele vai ter o quê? Uma leve descarga adrenérgica. Pode aumentar um pouco a pressão de pulso. A frequência respiratória se mantém em níveis normais. E a diurese também, que o normal é o quê? É meio ml por quilo por hora no adulto. Na criança, 1 ml por quilo por hora. Nos menores de 1 ano, 2 ml por quilo por hora. Então, a diurese é um ótimo parâmetro à beira do leito para você ver a perfusão celular do paciente. Então, a perfusão tissular à beira do leito é muito bem avaliada pelo ritmo de diurese. Então, quem urina meio ml por quilo por hora, está bem perfundido. Então, sempre que possível, no paciente chocado, você vai fazer o quê? Uma sondagem vesical para recorrer a quê? Recorrer a
o ritmo de diurese como parâmetro hemodinâmico. Estado mental levemente ansioso, esse paciente, e esse paciente, quando você faz expansão com um litro de cristalóide, ele costumeiramente melhora e resolve a situação dele. Já na classe 2 do choque hipovolêmico, onde se perde de 750 a 30%, 750 a 1,5 litro de sangue, ou até 30% da volemia, o paciente começa a ficar taquicárdico. A pressão se mantém normal, mas ele começa a ficar taquicárdico. E a pressão de pulso já começa a ficar um pouco diminuída. Esse paciente tem um aumento da frequência respiratória e ele tem também um começo de oligúria, começa a diminuir o ritmo de diurese dele, né? Esse paciente já está mais ansioso, mas costumeiramente também responde à expansão inicial com cristalóide. Aí, no caso, geralmente não responde com 1 litro só, tem que ser 2 litros de cristalóide. Então, vejam que até perder 1,5 litro, pressão arterial normal e o paciente responde só a cristalóide. Então, para eu classificar um paciente exatamente, eu vou ter que ver a resposta dele à expansão volêmica também. É por isso que eu falo, o ideal é você classificar o choque depois da expansão volêmica, viu se ele respondeu ou não ao cristalóide, se precisou de sangue. Okay? Nas classe 3 e classe 4, que são choques mais profundos, a pressão arterial começa a cair. Na classe 3, do 1,5 litro a 2 litros de pera, até 40% da volemia, a frequência está entre 100 e 120. Entre 120 e 140, né? Acima de 120. A diurese, né, baixou para valores perto do mínimo e o paciente já está bastante confuso. Vai ficar confuso o paciente. Esse paciente costumeiramente precisa de sangue. E quando ele passa de 2 litros de perda sanguínea, de 40% da volemia, a frequência está acima de 140, esse paciente já está ficando letárgico, já está entrando em coma quase, porque já não tem fluxo sanguíneo cerebral adequado, ele está bem taquipneico, está anúrico e também vai precisar de sangue. Então vejam como você esperar o paciente ficar hipotenso para diagnosticar um choque é uma coisa muito lenta e não desejável. Okay? Muito bem, então na fase de reanimação você continua o tratamento das lesões graves identificadas no exame inicial. A fase de reanimação ela é toda realizada na sala de emergência, na sala de trauma. Então essa fase de reanimação ela é feita ali, você não pode, por exemplo, fazer uma tomografia, uma ressonância. Por quê? Porque esses aparelhos não vêm à sala de trauma. Esse paciente só sai da sala de trauma para medidas terapêuticas, como uma angioembolização ou uma cirurgia. Fora disso, ele fica na sala de trauma até que você consiga a normalização cardiopulmonar dele. Porque você ainda está onde? No exame primário do atendimento inicial. Então, você pode fazer uma monitorização eletrocardiográfica, que é desejável em todos os pacientes com contusão torácica, para ver se tem arritmias cardíacas, etc. Você pode passar um catéter urinário, a sonda vesical, lembrando que a sonda vesical é contraindicada na suspeita de lesão de uretra. São os pacientes que têm uretrorragia, são os pacientes que no toque retal você tem uma próstata flutuante ou hematoma do períneo, são os pacientes que têm fraturas de bacia. Então, nesses casos, você não pode fazer a sondagem, você deve fazer uma radiografia contrastada, uma uretrografia retrógrada antes de fazer a sondagem. A gente vai discutir um pouco melhor a técnica do exame e as indicações na aula de trauma abdominal. Mesma coisa, a sonda nasogástrica, o catéter gástrico, né? O termo mais correto é catéter, porque o catéter é uma sonda com lúmen, né? A sonda pode ser maciça, sem lúmen, né? Então, o catéter gástrico, ele deve ser passado por via nasal, costumeiramente, e você vai ter o quê? Você vai prevenir a broncoaspiração, que o paciente vítima de trauma pode vomitar e aspirar. Algumas crianças, principalmente, têm uma distensão gástrica tão grande pós-trauma, que essa distensão gástrica pode levar a uma reação vagal, com bradicardia e hipotensão. Então, a passagem de uma sonda também previne essa complicação, essa causa de choque que é mais comum em crianças. Então, sonda nasogástrica desobstrui o estômago, diminui a chance do paciente vomitar e aspirar, diminui a chance de uma reação vagal à distensão gástrica. Lembrando que, nos pacientes com suspeita de fratura de base de crânio, aí você tem hematoma periorbital, sinal do Guaxinim, hematoma retroauricular, sinal de Battle, hemotímpano, saída de líquido de sangue pelo ouvido ou pelo nariz, paralisia facial, então alterações auditivas. Todos esses pacientes com suspeita de fratura de base de crânio, eles não devem ter a sonda passada por via nasal, porque existe a chance da sonda passar para o interior do crânio, né? Então, nos pacientes que tenham suspeita de fratura de base de crânio, aqui o sinal do Guaxinim e o sinal de Battle, você deve fazer sempre a passagem orogástrica da sonda e nunca nasogástrica. Então, são medidas auxiliares que podem ser realizadas durante o exame primário.
Claro que como você está preocupado com a função cardiopulmonar durante o exame primário, você deve ter a monitorização constante da frequência respiratória, frequência cardíaca, do débito urinário, daí a sondagem ser importante, a oximetria de pulso, a pressão arterial. E você pode sim lançar mão de alguns exames complementares de imagem no meio do exame primário. Logicamente, como o paciente se encontra na sala de emergência, são exames que vão até a sala de emergência. Então, são radiografias portáteis. Você pode fazer uma radiografia de tórax, que te ajuda com lesões torácicas importantes, com a identificação de hemotórax, superhemotórax, etc. Você pode fazer uma radiografia de bacia, que pode te mostrar uma fratura grave, justificando uma perda sanguínea ou hipotensão do paciente. Você pode também fazer uma radiografia de coluna cervical e perfil, que na verdade é um raio-x de triagem, para você ter mais cuidado no transporte do paciente. Não é um raio-x tão importante para a reanimação. Na verdade, muitos autores querem tirar a radiografia dessa fase, que não tem muito porquê, mas está no ATLS, está na prova de residência, é bom vocês saberem. Coluna cervical, tórax, bacia fazem parte das radiografias permitidas durante o exame primário. E para ver a hemorragia intraperitoneal, você usa o ultrassom FAST ou o lavado. A preferência sempre pela ultrassonografia FAST. Quando não tiver disponível, faz-se o lavado peritoneal diagnóstico. O ultrassom FAST, ele vê se tem líquido livre no abdômen, ele vê pelve, ele vê goteira paretocólica bilateral, espaço periesplênico e perihepático. Então, vê se tem líquido livre, né? Quantifica essa quantidade de líquido e também dá uma olhadinha no pericárdio, você derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, e dá uma olhadinha nas duas pleuras. Então, diagnostica derrame pericárdico, né, tamponamento cardíaco, hemotórax e principalmente hemorragia intraperitoneal. Já o lavado, uma pequena incisão, né, infraumbilical, com aspiração do conteúdo peritoneal ou passagem de uma sonda, se não vier nada, e infusão de líquido, e você retira o soro para fazer uma análise bioquímica, para você ver se tem ou não hemorragia intraperitoneal. Então é bem mais limitado, modifica o exame físico abdominal, é lento, é mais difícil de fazer. Então a preferência sempre é pelo ultrassom FAST, porque ele não modifica o exame abdominal, ele pode ser repetido. Vocês imaginem um paciente, por exemplo, com uma laceração esplênica, um hematoma subcapsulado baço, que não rompeu ainda, ele perdeu ali 1 litro de sangue. Faz um lavado, vem negativo. Você fechou, daqui a 15 minutos rompe o hematoma. Aí você, no ultrassom FAST, não, você faz o ultrassom, não tem nada. Dali a 30 minutos você repete um controle de rotina. Aí você vê se tem sangue. Se cair a pressão, você repete de novo. O lavado não, você faz só uma vez. Depois que você fez, sangra, modifica o próprio lavado. Só pode ser feito uma vez o lavado. Então, sempre, ultrassom FAST é melhor. Quando não for possível, o lavado. Com que intuito? É saber se a hemorragia oculta é do abdômen ou não. E o lavado mostra também pleuras e pericárdio. Então, são exames que você vai utilizar com vistas a reanimar o paciente, do ponto de vista respiratório, raio-x de tórax, ou cardiovascular, raio-x de bacia de tórax e o lavado peritoneal ou FAST. Ok? Então vamos dar uma paradinha agora, gente, né? Uma paradinha intervalo acho que de 10 minutos, né? E a gente retorna com a parte do exame secundário, da triagem definitiva, com o término do atendimento inicial pós-traumatizado na próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês.